Antes de nós, de fato, falarmos sobre o que nós vamos falar hoje, quando me foi passado que nós iríamos repetir as pregações, eu orei para que o Senhor derramasse um renovo, um bálsamo novo, um vinho novo. Graças a Deus a palavra dele se renova. Então, para você que já ouviu e que vai estar aí ouvindo mais uma vez as mensagens, esteja com o seu coração em espírito de oração, pensando: Senhor, fala comigo outra vez e de outra forma, porque o nosso Deus é um Deus que se renova todos os dias. Amém? Agora sim, começando aí nossa introdução, antes de falar sobre o que nós vamos de fato falar, eu vou falar sobre o que nós não vamos falar. E hoje nós não vamos falar sobre o Evangelho. Rebeca, como assim? A gente está numa igreja, você não vai falar sobre o Evangelho? Bem, nós não vamos falar sobre o Evangelho comum. A gente não vai falar sobre o Evangelho que está nas redes sociais, sobre o Evangelho do Reels, do TikTok, sobre o Evangelho dos teólogos do Twitter. Nós não vamos falar sobre aquele Evangelho que é bem comum. Sabe aquele Evangelho fácil de conversar lá no teu trabalho? Que você conversa com ímpio, você conversa com ateu, você conversa com gente de toda religião e todo mundo concorda. É um Evangelho que fala do amor ao próximo, é um Evangelho que fala só de coisas boas. Rebeca, você está dizendo que o Evangelho não tem isso? Não. Eu estou dizendo que o Evangelho é muito mais do que isso. E como eu comentei lá com os irmãos, eu estava ouvindo falar sobre uma entrevista que aconteceu nos Estados Unidos. A entrevistadora era uma mulher, não era uma mulher cristã, era uma feminista, e ela entrevistava um pastor cristão, conservador. E eles estavam falando sobre o feminismo, sobre relacionamentos, sobre heterossexualidade, sobre monogamia. E ele, enquanto ele discorria sobre aquilo, ela teve que fazer uma pausa, ela teve que pará-lo, e ela falou assim: você não acha que, pleno século 21, que no ano que nós estamos, com as situações que nós vemos hoje, você não acha que é muito louco, que é muita loucura falar de heterossexualidade, falar de você casar e ficar com essa mesma pessoa até que a morte separe? Você não acha que isso é muito nada a ver com esse mundo que a gente está hoje? Isso é muita loucura? E aí ele, com um bom humor, responde a ela: se você acha que isso é loucura, eu nem sei o que você vai pensar quando eu te disser que eu estou esperando o grande dia em que os céus irão se abrir e um cavaleiro num cavalo branco vai vir nos buscar. Então, irmãos, o Evangelho que eu venho hoje apresentar para vocês não é nenhuma novidade, mas é o Evangelho dos loucos. O Evangelho que o mundo não entende, o Evangelho que é difícil ser pregado, o Evangelho que às vezes traz até um tipo de tristeza, um Evangelho que traz confronto, um Evangelho que nem sempre agrada os nossos ouvidos, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que, de verdade, é muito escasso no Instagram. Um Evangelho que, de verdade, é muito escasso nos corredores, nas esquinas e nos trabalhos. Mas um Evangelho que é abundante na sua palavra. E por isso que hoje nós vamos abri-la. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, mas está aqui no slide, 1 Coríntios 1, 27 e 29. Nós vamos ler esse texto só para nos basearmos nele nesse momento introdutório, mas nós não vamos estudá-lo nesta noite. E diz assim, você consegue ler junto aqui? Amém? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações. O verdadeiro Evangelho, quando você conhece esse verdadeiro Evangelho, quando você conhece esse Evangelho que parece loucura para aqueles que não creem, quando você conhece o verdadeiro Evangelho que fala de um sacrifício, que fala de um Redentor, que traz justificação, que traz muita mudança para a tua vida, esse Evangelho precisa de fato trazer mudança para a sua vida hoje. E é sobre isso que eu quero conversar.
Eu quero falar com você sobre o que o Evangelho tem impactado a tua vida hoje. Porque eu creio que a maioria dos irmãos aqui, cristãos ou não cristãos, já ouviram falar deste verdadeiro Evangelho. E a eternidade, sobre o que hoje nós mais vamos falar, ela precisa impactar a tua vida. Ela precisa impactar o teu hoje. E eu quero te convidar a ter uma vida impactada pela eternidade. É a melhor vida que eu e você podemos viver. Rebeca, eu pensava que a melhor vida que eu poderia viver era uma vida de sucesso profissional. Eu pensava que a melhor vida que eu poderia viver era uma vida de sucesso amoroso. Eu pensei que a melhor vida que Deus poderia me dar era uma vida de sucesso financeiro. Isso é engano. A melhor vida que você pode viver hoje é uma vida impactada pela eternidade com Cristo Jesus. Amém? E tendo a eternidade na mente, na boca e no coração. Porque quando algo... Eu até comentei lá no retiro, vou trazer essa analogia só para a gente entender. Quem aqui já estava prestes a casar, né, e se casou? Quem aqui já... Gente, ninguém casou. Quem é casado, gente, fez festa, ficou lá ansioso com o casamento. Quais as mulheres aqui que já engravidaram? Amém? Quem aqui já fez uma viagem que queria muito fazer? Pouca gente viajou, você tem que viajar mais, gente. Quase ninguém levantou a mão. Quem aqui já realizou um sonho que queria realizar? Amém? E quando a gente está imbuído por essas coisas, tanto pelo aguardar da festa de casamento, tanto quanto pela gravidez ou pela viagem, a gente só quer falar disso. Gente, o marido aqui que teve a esposa grávida, tem que pedir muita ajuda de Deus para aguentar, porque ela não quer falar sobre outra coisa. Ela quer falar sobre o neném, sobre o quarto, sobre a cor, sobre tudo que está acontecendo ali em volta daquela gravidez. Quem aqui já foi amiga próxima de uma mulher que estava para casar? Ela não quer falar sobre outra coisa. Eu já até olhei sem querer para uma aqui que está prestes a casar. Ela não quer falar sobre outra coisa, irmãos. É lista de convidado, é cor, é isso, é madrinha, é padrinho. A gente só quer falar disso. Você está para fazer uma viagem, realizar um sonho? O que você quer falar? Quero falar disso. Quando o Evangelho de fato está nos nossos corações, nós só queremos falar sobre a eternidade. Nós só queremos falar sobre essa presença ininterrupta de Jesus Cristo. Nós não queremos falar sobre outras coisas. E quem vivia assim? Quem vivia sendo o próprio eterno? Que a eternidade, ele não podia abrir a boca, que saía eternidade da boca dele. Suas palavras eram palavras de eternidade, o próprio Jesus Cristo. Então hoje eu queria te convidar a passear pelo livro de João. Abra lá sua Bíblia em João. A EBD nem começou e João já está impactando a minha vida, tá vendo? E nós vamos aqui ler algumas histórias, alguns diálogos de Jesus, não todos, porque não seria possível. Eu confesso que eu até fiquei tentada assim, falei, vou dar uma enchida, né? Vou trazer mais histórias, mas eu fiquei preocupada com a hora. Falei, melhor, Senhor, o Senhor já me abençoou naquele dia, Senhor, não vou botar nem uma vírgula aqui. E lá em João, capítulo 2, nós vamos ler algumas histórias. E a primeira história que nós vamos ler é sobre o casamento, lá em Caná da Galileia. E eu coloquei aí dos versos 2 ao 4, mas hoje eu vou ler só mais um pouquinho para a gente contextualizar. Mas vamos lá, do verso 2, amém? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho,
Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Amém? Então vamos lá, Jesus está em um casamento, junto com os discípulos, junto com a sua mãe. Sua mãe chega para ele e faz um comentário: olha, acabou o vinho. E parece aqui, lendo o texto, que Jesus, se fosse aqui nas nossas palavras, responderia a ela: e o que eu tenho a ver com isso, mãe? Eu não sou noivo, eu não estou aqui, não fui eu que banquei essa festa. E ele fala assim: ainda não é chegada a hora. E aí quando a gente vai ler e entender o que esse não é a chegada a hora, não era chegada a grande hora, não era chegada a hora da morte, da ressurreição e da exaltação, a hora que de fato todos conheceriam o vinho maravilhoso que Jesus tinha para nos oferecer. Mas ali, já como um dos sinais de que ele era o Messias, ele transforma a água em vinho. Então eu quero te dizer uma coisa: muitos sabem, acho que todos sabem, que vinho aqui ele tem esse significado de alegria, de abundância, de regozijo no Senhor. Se você tiver uma vida impactada pela eternidade, você já vai poder começar a experimentar do vinho de Deus hoje na tua vida. Sabe a alegria abundante e ininterrupta que Ele tem para te oferecer na eternidade? Isso já pode ser uma realidade, uma parcela disso pode ser uma realidade na tua vida hoje. Porque lá na eternidade, o vinho de Deus fluirá livremente. Em uma conversa com Jesus, Jesus fala da eternidade. Isso significa, querido, que os dias aqui podem ser maus, que os dias aqui podem ser difíceis, mas que se você mantiver a sua mente, o seu coração e a sua boca cheio da eternidade, chegará um dia em que não haverá mais tristeza, mais sofrimento, nem dor. Haverá um dia em que o vinho de Deus fluirá livremente na eternidade. Então, o meu convite é: viva hoje essa eternidade. Viva impactado pela eternidade hoje. Deus é muito misericordioso, muito gracioso, e nos deixa provar um pouco daquilo que Ele tem para nos oferecer nos céus agora. Você pode provar disso agora. Dê glória a Deus por isso, amém? Vamos lá para outro texto de João 3. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos ler lá a partir do versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu fiquei pensando nesse diálogo, eu fiquei pensando nessa conversa. E quando Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Nicodemos deve ter pensado o quê, gente? Isso é loucura. Do que ele está falando? Pode alguém, tanto que ele pergunta, Nicodemos aqui é tão literal que ele fala: pode alguém voltar ao ventre materno? Senhor, o que é isso? O que você está dizendo? E aí Jesus ali, outro ato de graça e misericórdia, explica a Nicodemos: Nicodemos, eu estou falando que para entrar no reino de Deus você precisa nascer da água e do Espírito. Isso foi um convite de Deus, de Jesus a Nicodemos para a eternidade. O significado dessa expressão aqui, nascer da água e do Espírito, nós podemos entender como purificação e transformação. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus está te convidando para viver uma eternidade com Ele. Rebeca, mas o que eu faço? Eu estou conhecendo esse evangelho dos loucos agora. Eu ainda tenho muita coisa para ser resolvida na minha vida. Se permita ser lavado pelo sangue de Jesus. Se permita nascer da água e do Espírito. O Senhor vai te purificar. O Senhor vai te transformar. E os céus te aguardam. Porque os céus aguardam a noiva. E para ser a noiva, nós precisamos ser nascidos da água e do Espírito. Deus não nos convida a nascer de novo para que tenhamos uma vida mais fácil.
Jesus não estava ali conversando com Nicodemos, dando para ele a estratégia ou o que ele deveria fazer para ter uma vida mais fácil, uma vida com mais dinheiro, uma vida com mais saúde, uma vida com mais sucesso. Não se trata disso, não deixa o inimigo te enganar. Porque muitos de nós chegamos, temos um encontro com Deus, voltamos para as nossas casas, voltamos para a nossa vida ordinária e ficamos nos perguntando: nada mudou, Senhor. Senhor, a doença chegou. Senhor, a escassez chegou. Senhor, a dificuldade chegou. E às vezes deixamos que o inimigo, que está tentando nos estragar, plante coisas na nossa mente, de que não teve mudança nenhuma, de que na verdade esse encontro não aconteceu. Querido, as lutas podem continuar, a escassez pode continuar, a doença pode continuar, mas os nascidos da água e do Espírito vão viver uma eternidade sem dor, sem doença, sem tristeza e sem sofrimento. É bem verdade que Deus é um Deus misericordioso e você já pode usufruir disso agora. Está doente? Ore por cura, porque Ele é poderoso para curar. Está triste? Fala: Senhor, derrama do teu vinho, da tua alegria sobre a minha vida. E Ele pode derramar. Mas se Ele não fizer, porque eu não sei quais são os propósitos dEle, na eternidade isso será pleno. Como o Zé Pedro fez uma dinâmica lá muito interessante com relação à corda. Uma corda gigante. Uma corda que você não consegue saber o fim, mas você consegue ver o início. E o início dessa corda, eu não vou dimensionar, mas é uma corda gigante, uma corda de quilômetros. O início dela, um pontinho dela é a tua vida aqui. E todo o restante é a tua vida na eternidade. Aqui é breve, querido. As dificuldades aqui são passageiras. Deus tem uma eternidade para nós, sem nenhuma dessas coisas. Amém? Mais um pouco lá em João capítulo 4. Como eu disse lá no retiro, essa história é mais cantada do que contada por nós lá. Fala sobre a mulher samaritana e o encontro de Jesus com ela. Vamos ler lá. João 4,13. Diz assim. Jesus respondeu. Eu vou ler um pouquinho antes para a gente entender melhor. Lá do verso 7, tá bom? Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como? Sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você está vendo aqui a loucura aos olhos dos homens acontecendo. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual Ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus tem saciedade eterna para você. O mundo ele pode te oferecer saciedade momentânea, temporal, transitória. É bem verdade. Mas saciedade eterna, só o Cristo pode te dar. Só se você beber da água da vida, que você vai usufruir de uma eternidade com Ele. E eu fiquei pensando muito nesse encontro. Esse encontro mexe muito comigo já há bastante tempo. E eu fiquei pensando o que estava na cabeça daquela mulher quando ela encontrou com Jesus e quando Ele falou aquelas palavras. Eu fiquei pensando, talvez ela achou que fosse uma saciedade temporal. Talvez ela pensou, bem, se eu beber dessa água, essa água aí muito boa pelo visto que Ele está falando, talvez até o dia da minha morte eu não sinta mais sede. Mas o que Jesus tinha para oferecer para ela, e depois você vai perceber no diálogo que ela entende, ela reconhece quem Ele é. Era uma saciedade eterna. Nunca mais você vai ter sede de nada. Você tem noção do impacto disso? Porque o nosso corpo, querido, ele tem desejo e ele tem sede de muita coisa.
Enquanto nós não encontramos, não temos um encontro real com Cristo, o nosso corpo quer muita coisa. A nossa mente deseja muita coisa. Nós somos quase que insaciáveis. Todos estamos à busca de alguma coisa. Mas para aqueles que já tiveram, e para aqueles que estão aqui neste lugar, e esse encontro pode ser hoje na tua vida. Se você provar da água que Ele tem para te oferecer, nunca mais você vai ter sede de nada. Nada que esse mundo pode te dar. Você não vai ter desejo e sede por essas coisas. E mesmo quando você tiver, porque em algum momento a tentação pode chegar, Ele vai estar contigo. E Ele vai te livrar. Porque Ele vai ser a tua inspiração, Ele vai ser a tua água. Amém? E eu conversei lá com os jovens que essa conversa me lembra muito, fazendo uma analogia aqui, só para os irmãos entenderem. Quem aqui teve algum... Gente, todo mundo, espero, né? Porque lá nos jovens eu percebi que a gente teve uma dificuldade com relação a isso. Quem aqui já teve o primeiro encontro, assim, por exemplo, hoje você é casado, ou você namora, mas você já teve um primeiro encontro com alguém, com um homem, com uma mulher, amém, gente? Ter primeiro encontro não é pecado. É pecado, pastor? Não. Pode levantar a mão, vocês estão assim, travados, né? Quem já teve um primeiro encontro? E quem aqui, se tiver alguém, eu não vou pedir para você contar a história, que não dá tempo. Quem aqui foi pedido em casamento no primeiro encontro? Alguém? Você não vai contar, eu prometo. Ninguém. Mas só para a gente entender. Essa mulher vai ali naquele poço, diariamente, provavelmente ela ia ali. E ela tem um encontro com Jesus. Irmãos, o relacionamento que Jesus, a aliança que Jesus tinha para oferecer para ela, era muito mais duradoura do que ela imaginava. Era eterna. Era nessa analogia, nessa brincadeira que eu estou fazendo, era como se Jesus estivesse convidando ela para um casamento, em que ela seria a noiva. Ela faria parte da noiva. E às vezes, imagina você no teu primeiro encontro. Imagina lá o Bruno quando conheceu a Dayana, por exemplo, na escola ainda, fazendo formação de professores, não foi? Lá no Carlos Camacho. E o Bruno, na primeira vez que ele vai conversar com a Dayana, ele fala, eu quero casar contigo. Provavelmente, o que a Dayana ia fazer? Correr. Louco, é louco. Nem me conhece, não sabe dos meus defeitos. Você imagina se a Dayana, lá conversando com o Bruno no primeiro encontro deles, e ela vira e fala, e eu sei que não foi assim, tá, gente? Porque a Dayana foi a difícil da história. É só para vocês entenderem, porque está longe de ter sido assim. E a Dayana vira para o Bruno e fala, oi, prazer, eu quero ser sua noiva. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa ia ficar apavorada, ia achar que o outro era psicopata, nunca mais ia querer se encontrar. Se fosse num encontro, num jantar na mesa, eu sinceramente, se alguém falar isso para mim, eu levanto e vou até embora. O que essa pessoa vai fazer? Me raptar, me sequestrar, eu não sei o que ia acontecer. Mas aqui, brincadeiras à parte, Jesus estava convidando aquela mulher, e Jesus está te convidando hoje para uma aliança eterna. Rebeca, qual é a diferença? A diferença é que o Bruno não conhecia a Dayana e a Dayana não conhecia o Bruno. Mas ele te conhece completamente. Ele te criou, Ele te formou. Ele sabe dos teus erros, dos teus pecados e das tuas virtudes. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, quando aquele que te criou, quando aquele que te conhece está falando, eu quero ter uma aliança eterna contigo, existe outra possibilidade que não seja aceitar. Aquele que vai suprir todas as minhas necessidades, aquele que vai me dar um vinho que nunca vai acabar, aquele que vai me dar uma saciedade eterna. E era isso que estava acontecendo aqui. E depois nós vamos voltar à história dessa mulher lá no final da mensagem, para saber o que ela fez com essa informação e que eu quero te convidar a fazer também. Amém? Vamos lá para João capítulo 6, verso 25 e 26. Só para te contextualizar, tinha acabado de acontecer ali, no decorrer do texto, a multiplicação de pães. Então, Jesus tinha matado a fome de muita gente naquele milagre. E aí Jesus está ali conversando. E eles perguntam assim, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram a Jesus, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Mais à frente, lá no versículo 35, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus encontra lá com os discípulos e com aquelas pessoas do outro lado do mar. E ele faz um alerta para eles: olha, eu sei por que vocês estão me procurando. Vocês não estão me procurando por conta dos sinais que eu fiz. Vocês não estão me procurando de fato por quem eu sou. Vocês estão me procurando porque eu matei a fome de vocês. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus está falando para eles isso. Parem de trabalhar pela comida que estraga. Parem de trabalhar pela comida que não permanece. Vocês precisam, ele vai dizer lá no versículo 27, mas pela que permanece para a vida eterna. Como eu disse no versículo 34, depois de explicar muito, a multidão ainda não entende o que Jesus está falando. O que é isso? O que é isso? É mais uma vez, você vai ver ali todos os diálogos de Jesus. Num primeiro momento, todo mundo acha que tem uma loucura, que tem algo louco acontecendo, porque eles não entendiam logo de cara o que Jesus falava. E aí Jesus vai explicá-los, porque eles mais uma vez não entendem, eles falam do pão novamente. E aí Jesus fala no versículo 35, como eu já li para os irmãos: eu sou o pão da vida. Eu sou a comida que permanece, aquela que mata a fome de vocês de uma vez por todas. E depois, lá nos versículos 53 e 58, nós não vamos ler. Jesus fala sobre comer a carne e beber do sangue. Eu só trouxe isso aqui por uma questão. Beber o sangue era escandaloso para os judeus. Isso era loucura para os judeus, talvez ofensivo para os judeus. Mas Jesus confunde os sábios. Num primeiro momento, nos diálogos de Jesus, como eu já disse, eles não entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Parecia loucura aos olhos dele. Eles não conseguiam compreender. Você imagina, se a gente voltar aqui um pouquinho, ele está naquele casamento, ele fala para os servos: enche de água. Eles devem ter pensado: a gente vai servir água agora? Quando ele está conversando com Nicodemos, ele fala: nascer de novo. E Nicodemos pensa: meu Deus, voltar para o ventre da minha mãe. E agora, quando ele encontra a mulher samaritana, ela fala: uma água que nunca mais vai ter sede. Ela fala: Senhor, o Senhor não tem nenhum balde. O Senhor está me oferecendo uma água que nunca mais eu vou ter sede. E agora, Jesus aqui falando com a multidão, fala: o pão da vida. E eles estão pensando: eu preciso de comida agora. O que esse Senhor está falando? Quando o Senhor nos chama, num primeiro momento nós até podemos ficar confusos. Nós podemos não entender muito bem o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós. Mas se você tiver um relacionamento com Ele, tudo vai se esclarecer. E Ele vai impactar a tua vida hoje por completo. Porque o Deus que nós servimos, Ele veio, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para viver uma eternidade com você. Amém? E por fim, a última consideração com relação a impactados pela eternidade. Abra sua Bíblia lá em João 16. Vamos dar um pequeno salto. Nós vamos ler do versos 17 ao 22. Me perdoe pela minha falta de voz. (16, 17) diz assim: então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais. E a outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar?
Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim, também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém? A eternidade terá uma alegria eterna. O Senhor aqui está alertando os discípulos para a gente entender. Jesus estava falando com eles que eles ainda ficariam com ele um pouco de tempo, mas que ele seria morto, ressuscitaria e seria assunto aos céus. Então eles ficariam mais um pouco de tempo sem vê-lo, mas depois eles voltariam a vê-lo novamente. E os discípulos estavam tristes. O grande mestre, o próprio Messias que andou com eles, agora não estaria mais. Agora ele iria embora. Então aquela tristeza estava permeando o coração deles. E aí Jesus vem trazendo um consolo, um conforto e lembrando a eles da eternidade. E Jesus fala para eles: olha, chegará um momento, é bem verdade que agora vocês vão ficar tristes, vocês vão se lamentar, mas chegará um momento em que a tristeza de vocês será transformada em alegria. E aqui, sem dúvida, eu posso dizer, alegria eterna. E é bem verdade, Jesus fala que o mundo se alegrará, mas o texto nos dá a entender que chegará um momento em que a alegria do mundo será transformada em dor, sofrimento e ranger de dentes. Rebeca, tem algumas dificuldades que eu estou vivendo agora. Persevere. Chegará um momento em que tudo isso será transformado em alegria. Rebeca, mas tem alguns sofrimentos, tem algumas dores, você não conhece. Cristo conhece. Cristo conhecia o coração dos discípulos e ele estava falando para eles: calma, vocês vão ficar tristes agora, vocês vão se lamentar agora, mas em pouco tempo eu transformarei isso em alegria eterna. E aqui, quando a gente fala pouco, às vezes a gente não entende. Se a gente pensar só dessa situação aqui, mais de 2000 anos quase já se passaram, que pouco tempo é esse? Comparado à eternidade, querido, 2000 anos são pouco. É pouco tempo. A nossa vida, 80, 70, 100, 120 anos, pouco tempo comparado à eternidade. Então fala assim para o teu irmão: aguenta firme, isso vai passar. Então, fazendo um resumo, a gente está vivendo aqui uma vida já impactada pela eternidade. Então a gente já está provando desse vinho, a gente já está provando dessa comida que permanece, a gente já está provando dessa saciedade eterna, a gente já está provando um pouco desta alegria, aquilo que Deus, por sua misericórdia, nos permite viver aqui. Mas Rebeca, como é que eu vou aguentar? Será que eu vou perseverar? E aí, antes da gente, a gente já está quase se encaminhando aí para o final. Olha, é muito rápido que tudo passa. Se você não perseverar em Cristo, e isso até falando para aqueles que estiveram no retiro conosco, se você não der manutenção a isso, um relacionamento diário com Deus, isso vai escapar. Eu estava, depois do retiro agora, acho que isso foi ontem, eu estava conversando com a Raíssa e com o Derek na casa da minha mãe, e nós falávamos sobre comprar, alugar, poupar, investir. Acho que esse é o assunto do Derek, né? Que ele conversa isso com todo mundo, tá ficando já. E a gente estava conversando sobre isso, né, num tom de brincadeira e falando sobre o futuro, e daqui a 5 anos, e daqui a 10 anos. E o Espírito soprou no meu coração assim, ó: Rebeca, eternidade. E aí eu falei com eles: olha, nossa vida é impactada pela eternidade. Rebeca, o que você quer dizer com isso? Que é para eu ficar agora aqui estátua até Jesus voltar? Não. É para você continuar vivendo a sua vida, mas impactado pela eternidade. Sabe o que mais importa? A eternidade. Gente, no céu não vai fazer diferença se você morou de aluguel a vida toda ou se você tinha 15 casas próprias. No céu não vai fazer diferença se você tinha o melhor carro ou se você não tinha nenhuma bicicleta. Isso
tudo vai passar. E nós vamos viver uma vida nova com Cristo, aquele que nos amou primeiro. É isso que tem que te motivar. Sabe o que tem que te fazer acordar bem cedo de manhã? Sabe o que tem que te fazer ter ânimo, ter alegria? Sabe o que tem que te fazer levantar, abrir os olhos? Não é o teu trabalho, não é o teu patrão, não é o teu salário, não é o teu marido, não é o teu filho, não é a tua mãe. Sabe o que tem que te fazer levantar e pensar assim: eu tenho uma missão. É a eternidade com Cristo, é a eternidade com Jesus. Porque se isso não te move, você não conhece o evangelho dos loucos. Se isso não mexe com você, se isso não balança o teu coração, você só conhece o evangelho do Instagram. E o evangelho do Instagram não salva. Não salva, desculpa. Não salva. Sabe o que salva? O evangelho que está aqui nessa palavra. Que às vezes é difícil, às vezes é triste, às vezes é suado, às vezes traz dor, às vezes traz fracasso, às vezes traz luto. Mas quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, nada se compara a esse mundo. Então, para nos ajudarmos, para nos darmos um gás nessa perseverança, vamos abrir lá em João capítulo 17, vamos ler um trecho da oração sacerdotal. Lá do versículo 1. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Sabe quem te guarda? Sabe quem te faz perseverar? Sabe quem te sustenta? O próprio Senhor Jesus. Não é na tua força. Rebeca, então é só eu viver assim e ponto? Não. Você precisa ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus. E Ele vai te guardar. É isso que o texto está dizendo para nós. Ele está orando ao Pai para que te guarde. Ele vai te ajudar a perseverar. Ele vai te guardar até o último dia, até o grande dia, seja da tua morte ou da volta dele. Ele intercede junto ao Pai por nós, amém? Então, fazendo um resumo, eu coloquei aí. O vinho, como que será a eternidade? O vinho fluirá livremente. Eu e você estaremos limpos pelo sangue do Cordeiro. Nós teremos uma saciedade, uma satisfação eterna. E nós teremos uma alegria eterna. Glória a Deus. Agora,
que você já sabe dessas coisas, que se você não sabia hoje, Deus em sua misericórdia está aqui me usando para te falar. O que a gente faz com isso? É como alguém que se alimenta, enche o estômago e agora vai para casa só pensando em si, vivendo sua própria vida, só se preocupando com a sua eternidade? Não. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 4, versículo 28. Como eu falei, nós iríamos retornar para a história da mulher samaritana. E o capítulo 4, versículo 28 vai nos dizer o que essa mulher fez depois desse encontro. E diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Eu quero te convidar a compartilhar o evangelho dos loucos. Eu quero te convidar a esse desafio. Não é um evangelho fácil de ser pregado. Não é um evangelho que agrada a todo mundo. Não é um evangelho que faz cócegas nos nossos ouvidos. Mas é o único evangelho que salva. Deus já mudou a tua história. Deus já transformou a tua vida. E para quem e com quem você tem falado sobre isso? Eu desafiei os jovens que estavam lá no retiro e falei: olha, nós já ouvimos muito de Deus. Nós aqui, quem quis, Deus se derramou no nosso meio. Então quem estava aberto está cheio de Deus. E o que nós vamos fazer com isso? E eu falei para eles: saiam daqui e contem para os outros o que Deus fez na vida de vocês. E hoje eu quero convidar a toda a igreja que nós saiamos desse culto. Rebeca, o meu encontro foi há 30 anos atrás. O meu encontro foi há 3 dias atrás. Rebeca, o meu encontro está sendo hoje. Saia daqui e faça como aquela mulher. Conte para todo mundo que o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falou contigo. E sem te conhecer, te convidou para ter uma aliança eterna com Ele. Deu o seu Filho único para morrer naquela rude cruz, para salvar a mim e a você, pecadores. Deus tem muita gente para alcançar através da tua vida. Se você tiver a boca, o coração e a mente cheios de eternidade, sabe o que você vai falar? Sabe o que você vai fazer quando você chegar amanhã, plena segunda-feira, no teu trabalho? O pessoal vai estar conversando: ai, eu odeio segunda, ai, segunda. O pessoal vai estar falando do carnaval, vai estar falando do bloco. O pessoal vai estar falando do trio elétrico. O pessoal vai estar conversando sobre as coisas da vida. E você já vai chegar orando e falando: Senhor, eu não quero falar sobre o bloco. Eu não quero falar sobre o Instagram. Eu não quero falar sobre segunda-feira, que segunda-feira é isso, que segunda-feira é aquilo. Eu não quero falar sobre o feriado. Senhor, me usa. Eu quero falar sobre a eternidade. Sabe o que pode mudar a vida dessas pessoas? Um encontro com Cristo Jesus. Foi isso que mudou a tua vida. E se você não teve esse encontro ainda, corra. Tenha hoje. Tenha agora. Porque Ele está voltando. E por fim, pode ficar de pé. E eu compartilhei com o pessoal lá do retiro, e eu vou fazer isso novamente agora. Rebeca, a gente fala tanto de eternidade, de vida eterna, alegria eterna, mas o que me espera de fato e de verdade? E eu queria que a gente lesse junto o que nos espera. Essa leitura, como eu compartilhei lá com os jovens do retiro, ela não fazia parte da minha mensagem, ou do meu primeiro rascunho. Mas como eu compartilhei com os irmãos sobre a entrevista lá da mulher feminista com o pastor cristão, e que ele fala sobre um cavaleiro que vem num cavalo branco, e eu já tinha finalizado a preparação da minha mensagem, e eu pensei assim: bem, eu vou conferir aqui se esse cavalo é realmente branco, porque na internet, né, gente, tem muita coisa errada. Eu falei: eu não vou falar besteira lá no retiro, todo mundo me ouvindo. E aí eu fui conferir. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse 19, 11.
E quando eu fui conferir, eu não consegui parar de ler. Eu não consegui parar no versículo 11. Porque o versículo 11 me deu vontade de ler o 12. O 12 me deu vontade de ler o 13. E aí eu fui lendo Apocalipse até o final. Nós não vamos fazer essa leitura corrida de forma integral. Mas a leitura daquilo que me espera, a leitura da volta do meu Salvador, daquele que morreu na cruz por mim, abençoou a minha vida. Naquele momento, enquanto eu lia, a eternidade impactava a minha vida. E é essa leitura que eu quero te convidar a fazer. A própria palavra diz que a simples leitura do livro de Apocalipse te edifica, te transforma. Rebeca, o que eu estou esperando? É perseverança para guardar o quê? É santificação para quê? Para morrer, ser sepultado e acabou? Não. Para viver com Deus aonde? E Apocalipse vem nos responder um pouco disso. É bem verdade, com muitos dos seus ainda mistérios para nós. Mas eu queria te convidar a fazer essa leitura. Amém? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 19. Fique atento à palavra. Enquanto você lê, fique em espírito de oração. E fala assim: Senhor, fala comigo enquanto eu leio, Senhor. Talvez as palavras não sejam entendíveis ao meu natural, mas que o meu espírito seja fortalecido, Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Versículo 11 do capítulo 20. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo.
capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Preste atenção, querido. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre as portas estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. E cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
E lá no versículo 12 do capítulo 22, a parte A diz: eis que venho sem demora. Oh Senhor, você pode glorificar este Deus que está preparando uma eternidade para você. Abra a tua boca e glorifique, glorifique, glorifique. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus. Senhor, eu quero viver aguardando a tua volta, Senhor. Eu quero viver impactado pela eternidade, Senhor. Oh, aleluia. Lá no início do Apocalipse, do livro do Apocalipse, diz que quando Jesus voltar, haverão dois grupos. Haverá um grupo que se lamentará, que chorará, que estará em pranto, porque não reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Haverá um grupo chorando amargamente, porque não pôde acreditar no evangelho dos loucos. Haverá um grupo gemendo, porque não foram alcançados pelo amor dele, porque não se quebrantaram, não se arrependeram. Mas a própria palavra diz que há um outro grupo. Há um grupo que aplaude a volta do Senhor. Um grupo de quebrantados, um grupo de pecadores redimidos, um grupo de alcançados, um grupo de libertos, um grupo de salvos. Esse grupo é a noiva. Na volta do noivo, a noiva vai se alegrar, vai aplaudir, vai regozijar. Mas tem um grupo, querido, que vai chorar, que vai se lamentar, que vai gemer, porque não haverá mais tempo. Cessou a época do arrependimento. Mas Jesus ainda não voltou, querido. O grande dia ainda não chegou. Ouça o Senhor te chamar agora. Ouça o Senhor te chamar agora. E viva a partir de hoje, impactado por viver esta eternidade com Cristo. Glória a Deus. Aleluia.